3 relatos reais desvendados, histórias assombrantes e amaldiçoadas que vão te deixar aterrorizado. Luana sempre achou que sua vida era tranquila. Mãe solteira, enfermeira dedicada, com um lar pequeno, mas com amor transbordando, tudo parecia relativamente normal. Mas, nos últimos dias, o bairro dela começou a mudar. Rumores sobre desaparecimentos de crianças começaram a circular entre os moradores, enquanto olhos estranhos pareciam espreitar nas esquinas. As risadas infantis que eram música para seus ouvidos agora davam lugar a um silêncio perturbador. O medo começou a se instalar no coração da mãe. Certa noite, depois de um dia exaustivo, Luana sentiu algo gelado na espinha. Um homem a seguia, sempre a uma distância segura, mas seus olhos a observavam com uma intensidade insuportável. O coração de Luana batia acelerado, e sua mente alertava que algo estava errado. Ao chegar em casa, encontrou Pedro, seu filho mais novo, adormecido na sala. Clara, sua filha, desenhava na mesa, alheia ao ambiente enraivecido e sufocante que a cercava. O amor por eles aquecia, mas o medo do desconhecido a deixava em pânico. E se aquele homem chegasse até eles? Nos dias seguintes, a presença opressora do homem se tornou um pesadelo constante. Em uma esquina, seus olhares se cruzaram, e o pânico tomou conta de Luana. Ela tentava ignorar, mas as notícias sobre desaparecimentos ecoavam em sua mente. Naquela reunião de moradores, os líderes faziam promessas vazias, enquanto Luana sentia sua frustração se transformar em desespero. Ao saber que uma das mães desapareceu, sua vida tornou-se um labirinto de insegurança. Naquela noite fatídica, a sensação de ser observada virou um tormento. As luzes piscavam nas ruas silenciosas, e o comprimento do caminho parecia interminável. Ao adentrar em casa, cercada pela escuridão, uma sombra se moveu pela janela. O arrepio a dominou. Com o coração em desespero, decidiu investigar. O que viu foi aterrador. A figura que a seguia era um membro de um culto sinistro, que se escondia sob uma máscara amigável. Uma onda de terror a invadiu. Somente a fuga poderia salvá-la. Com os filhos abraçados, Luana correu, seu coração disparando enquanto o passado tomava forma. Entre prédios e becos, as vozes do culto ecoavam como uma maldição ao seu redor. E ali, no meio daquele caos, a lenda do homem do saco que sua avó contava se materializava na frente dela, mais real e mais aterradora do que imaginava. O que fazer quando o horror rompe as paredes do lar? A urgência a consumia enquanto ela corria, mas a saída pairava como um sonho distante. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os ecos das risadas infantis agora eram apenas memórias distantes. Luana sentia que estava sendo caçada. O culto se aproximava, e o medo se transformava em desespero, enquanto a verdade escondida no silêncio de seu bairro ameaçava devorá-la. Ela tinha que encontrar uma saída, mas como escapar do labirinto se até mesmo as sombras pareciam conspirar contra ela? O terror estava apenas começando, e a lenda do homem do saco se tornava mais um aviso que ecoava em sua mente. O que acontecerá com Luana e suas crianças quando as barreiras entre a lenda e a realidade se romperem? As luzes da cidade piscavam como uma dança macabra, criando sombras que pareciam viver e se mover, fazendo Luana sentir que os perigos não estavam apenas em sua mente. Enquanto corria, o peso da responsabilidade por seus filhos a fazia suar frio. A cada esgueirar-se por uma viela, havia um sussurro, um chamado quase imperceptível que a puxava de volta, como se algo quisesse atrapalhá-la de volta àquela situação infernal. O que eu faço agora? Murmurou para si mesma, a voz tremendo. O desespero a cercava, e mesmo nas ruas mais normais, o horror parecia palpável. Um grito de uma criança ao longe fez seu coração parar. Ela congelou. Foi um erro pensar que havia escapado. Ao olhar para trás,
Viu que a figura mascarada digna de pesadelos continuava em sua perseguição, mais próxima do que antes. Desesperada, Luana olhou em volta. Era um dia da semana, mas o deserto ao seu redor parecia um cemitério. Não havia um único vizinho que pudesse ajudá-la, a única companhia era a escuridão. Sentiu um desejo súbito de voltar para casa, não porque ali estivesse segura, mas pela urgência de proteger os filhos. O retorno à sua casa era uma ilusão, e ainda assim, foi tomada por ela. As paredes que antes a confortavam agora pareciam um labirinto de segredos e perigos. Ao entrar, Luzia deu um grito sutil. Pedro estava acordado e olhando fixamente para a porta aberta, os olhos arregalados. Sua inocência fazia o gosto amargo do medo se intensificar. Ela se agachou, puxou Pedro para mais perto e pediu que ficasse em silêncio. Clara já tinha percebido a tensão e se juntou a eles em um abraço apertado. Precisamos nos esconder, Luana sussurrou, mas sua mente fervilhava. Matar aquela dúvida que a fazia hesitar era mais difícil que qualquer sacrifício. Onde se esconder? O culto não era apenas uma história assombrosa, mas uma realidade que ameaçava suas vidas. Uma ideia surgiu: o porão. Uma possibilidade de isolamento. Mas o caminho até lá poderia ser uma armadilha. Enquanto movia as crianças para baixo, a luz começou a falhar, cada estalo da eletricidade ecoava como um segundo contagem regressiva até um encontro aterrorizante. O silêncio lá embaixo era opressivo e o medo, um peso em seus pulmões. Quando Luana olhou para Clara e Pedro, a fragilidade de suas vidas parecia um pesadelo, à beira da decomposição. O abajur piscava como uma vela em um vento forte. Luana só teve tempo de pensar em como a vida era cruel. O momento de segurança fugidio a atormentava. Foi quando um barulho se fez ouvir, um estalo no andar de cima. O peito de Luana ficou apertado, e um frio percorreu sua espinha. Alguém havia entrado. Fiquem aqui, ela ordenou com a voz rouca e quase inaudível, enquanto subia as escadas devagar. A luz mortiça iluminava o caminho e sombras dançavam nas paredes. Cada passo parecia um testemunho de sua vulnerabilidade. Ao chegar no último degrau, ela hesitou. O que o culto queria agora? A resposta poderia custar suas vidas. Luana respirou fundo, apertou a maçaneta e empurrou a porta. O que viu a fez gelar. O homem mascarado estava ali, parado, uma silhueta fantasmagórica contra a luz que entrava pela janela. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele, outros membros do culto, também mascarados, estavam dispostos em uma formação sombria. O que eles queriam? Era um ritual? E suas crianças? E, no fundo de sua mente, uma pergunta ecoava: quando eles vão atrás de você também? A carga que Luana carregava não poderia ser mais pesada. Era um momento crucial. O que faria a seguir poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Mas antes que pudesse raciocinar mais, um grito rasgou o silêncio. Um dos cultistas tinha olhado para o porão. A decisão estava feita. Luana balançou a mente até uma escolha evidente e ameaçadora. Clara! Pedro, corram! Agora! Mas o que ninguém esperava, nem mesmo ela, era a verdadeira natureza do que estava à espreita, outro horror se desdobrando em seu mundo. O eco da batalha tinha apenas começado. Luana mal teve tempo de processar a ordem que acabará de dar. Antes que pudesse pensar em um plano, os cultistas avançaram, com expressões ocultas sob as máscaras, mas a hostilidade era palpável. A adrenalina a fez agir, e em um movimento rápido, ela empurrou as crianças em direção a um canto escuro do porão. Escondam-se! Não façam barulho! Sussurrou, com o coração batendo descontrolado. A respiração delas era um sussurro tremulante, quase inaudível, mas Luana sabia que os cultistas não eram apenas sombras disfarçadas. Eram caçadores de almas, e suas intenções eram das piores. O estalo das tábuas do andar de cima ecoou como um tiro em seus ouvidos, e Luana percebeu que não tinha mais tempo. Com um gesto furtivo, puxou uma barra de ferro, que na verdade servia como apoio no porão. Era leve, mas a sensação de poder ao segurá-la foi um pequeno alívio. Ela ouvia murmúrios na sala acima dela, palavras antigas que pareciam invocar outras forças. Uma parte de seu cérebro gritava para correr e outra para permanecer ali, protegendo seus filhos.
Então, um pensamento sombrio a atravessou. E se eles não quisessem as crianças, mas sim você? O frio na barriga fez estremecer. Os cultistas estavam descendo. A escada rangia sob o peso deles, e cada passo soava como um lembrete cruel de que o tempo se esgotava. Luana tomou uma decisão impensável. Vou passar por eles. Se eu criar uma distração, talvez consiga salvá-los. Com a barra de ferro firme em suas mãos, ela se esgueirou até a porta do porão, segurando o fôlego. O cheiro de mofo e umidade invadiu suas narinas, misturando-se ao terror que pairava no ar. A luz da lanterna de um dos cultistas iluminou o caminho, e ela soube que não tinha mais como se esconder. Ela lançou um olhar furtivo para as crianças, que estavam encolhidas. O desespero as tornava mais vulneráveis, e seu instinto maternal se acendeu. Foi quando, sem pensar duas vezes, Luana se lançou em direção à escada. Ei! Aqui! Ela gritou, tentando atrair a atenção deles. As máscaras se viraram, e uma onda de alarme iluminou os rostos encapuzados. Luana não parou para considerar as consequências. A barra de ferro brandida fazia sentir-se forte, um papel que ela não era, mas que precisava assumir. Do livre-arbítrio ao movimento desesperado, ela subiu rapidamente os degraus, as patas de dor e ressentimento pisando forte em seu peito. Ao alcançar o andar de cima, o caos se instalou. O homem mais alto, o líder, cortou o ar com um gesto. Você não deveria estar aqui, ele rosnou, seus olhos escuros como a noite. O desespero se misturou à raiva. Eu não tenho medo de vocês. Luana gritou, mas a voz tremia. Virou-se, pautando seu modo de fuga. Os cultistas começaram a avançar, mas o instinto de sobrevivência a empurrou a correr para a porta da frente. A realidade de que eles poderiam estar atrás dela fez correr mais rápido. No entanto, ao atravessar a porta, algo a fez parar. Uma dor perfeitamente aguda atravessou o peito, e, ao olhar para trás, notou que Clara e Pedro estavam na linha de visão dos cultistas, paralisados pelo terror. Clara! Pedro! Venham! Ela gritou mais uma vez, mas ninguém se moveu. O medo a cercava como um manto, e Luana sentiu que o tempo estava prestes a se esgotar. Com a mente fervilhando e o coração aos pulos, ela percebeu que o culto tinha algo a mais em mente. Os sussurros que ela ouviu antes agora soavam mais estranhos, quase familiares. Assim que seus olhos bateram nos cultistas, uma revelação horrenda tomou conta de sua mente. Aqueles eram rostos conhecidos, amigos perdidos em épocas passadas. E se eles estavam esperando por Luana para finalmente levá-la ao seu destino amaldiçoado? Com um último vislumbre de determinação, ela se virou novamente para as crianças, que pareciam perdidas num abismo de terror. Luana gritou com todas as forças que tinha. Agora! Mas enquanto movia-se em direção a elas, um dos cultistas sussurrou algo, um nome que a fez entrar em estado de choque. Luana! O eco da palavra soou como um sinônimo do próprio destino. O verdadeiro horror estava apenas começando, e a porta da realidade poderia se fechar permanentemente. Luana hesitou, o coração disparado, enquanto as crianças, imóveis, pareciam absorver a fragilidade do momento. É só um truque, ela berrou consigo mesma. Mas o sussurro do cultista penetrava seu cerne, fazendo-a vacilar. A palavra que escapou da boca dele reverberou em sua mente como um eco macabro. Luana! E se aquela voz conhecesse os segredos que ela tentava esquecer? Os cultistas avançaram, a determinação neles escura como um abismo. Cada passo que davam era como um tambor, marcando o tempo que se esgotava. O pânico subiu em ondas, e a ideia de que ela poderia ser a chave para o plano deles a afligia como um veneno. Sem tempo a perder, Luana se lançou em direção a Clara e Pedro, que ainda pareciam congelados. A barra de ferro tremia em suas mãos suadas enquanto a distância parecia se esticar, cada segundo arrastando-se com a força de um ano. O instinto maternal falava mais alto. Venham, venham! A urgência em sua voz se elevava, sua respiração sendo tragada pela tensão no ar. Clara! Pedro! A gritaria tomou conta do porão, e a visão daquelas máscaras, com olhos inexpressivos, se tornava cada vez mais sufocante. A sensação de ser observada,
como uma presa, a envolveu em um manto de terror. Sorrisos ocultos se formavam sob as máscaras, e, com isso, ela sentiu a angústia tomando conta dela. Era como um pesadelo que não acabava, uma dança sinistra de sombras e rostos que antes eram amigos. Foi então que uma luz brilhou através da porta entreaberta. Era uma lanterna, talvez uma esperança, mas a luz oscilava, ameaçando desaparecer nas trevas da casa. Instantaneamente, Luana desviou o olhar, sua mente em chamas. E onde estava a saída? A liberdade? O pensamento de que não havia como escapar enquanto aqueles rostos familiares avançavam criou uma bolha de desespero que a sufocava. Por favor, não fique aí! Gritou Luana, chegando mais perto de Clara e Pedro. A voz deles a trazia de volta à realidade, uma lembrança da infância perdida em um mar de medos. Mas em questão de segundos, os cultistas estavam ali, próximos, com as mãos se estendendo, como se quisessem puxá-la de volta. E então, Clara e Pedro finalmente se moveram, não por conta do chamado de Luana, mas por uma outra força, algo que parecia tomar conta deles. Os olhos deles, antes cheios de vida, estavam agora vazios e fixos. Mãe, murmurou Pedro, com uma voz que soava distante e estranha. O coração de Luana congelou. Não eram mais apenas as crianças dela, eram marionetes sob o controle daquela presença sombria. Não! Não, não, não! Luana falava em um turbilhão de emoções, desesperada. Uma onda de raiva e proteção a invadiu, e ela não hesitou. Com toda a força que lhe restava, balançou a barra de ferro na direção dos cultistas, mas tudo parecia em câmera lenta. Saia dos meus filhos! Eles não são seus! A força que emanava dos cultistas era palpável, e as palavras que Luana proferia pareciam se esvair no ar, perdendo-se na escuridão que os cercava. Os cultistas pararam como se tivessem sido atingidos, uma alegria demoníaca brilhando em seus olhos. Silêncio. Um silêncio opressor que a fez sentir a pele arrepiar. Você não pode protegê-los, Luana, disse o líder, a voz imersa em um tom que gelava o sangue. Eles pertencem a nós, assim como você. O pânico irrompeu novamente, a barreira de realidade começando a oscilar. Enquanto a névoa da verdade se aproximava, Luana percebeu que estava lutando não apenas por Clara e Pedro, mas também por sua própria alma. As crianças estavam se aproximando lentamente, como se fossem atraídas por uma força irresistível. Mãe, ajuda, tremulou Clara, mas aquela não era mais a voz que Luana conhecia. Agora era uma sombra do que deveriam ser, uma súplica que poderia ser a última dela. Desesperada, Luana decidiu que precisaria confrontar seu passado. Uma escolha estava prestes a se revelar, e ali, entre os cultistas e seus próprios filhos, ela teria que descobrir o que estava disposta a sacrificar. E se essa resposta fosse a chave para escapar daquele pesadelo, com um último olhar na direção dos cultistas, uma ideia cruel a golpeou. Talvez se entregasse, poderia salvá-los. E enquanto ela ponderava o que mais poderia fazer, um novo sussurro, agora mais forte, ecoou pela casa. Venha, Luana, é hora de escolher. O destino a aguardava, e a última escolha de Luana ainda estava por vir. O som da voz que a chamava parecia ser um convite para o abismo. Luana sentiu uma onda de desespero. As crianças se moviam lentamente, cada passo, um chamado ainda mais profundo. O líder dos cultistas sorria, como se soubesse que a escolha deles estava próxima. A lanterna que havia aparecido era agora um ponto de luz em meio à escuridão, mas essa esperança também parecia se apagar. Luana olhou para ela, os olhos tomando um brilho de determinação. Sejam fortes, meus filhos, ela sussurrou, quase sem som, enquanto seus lábios tremiam na expectativa do que viria a seguir. Os cultistas proferiam palavras em um tom baixo e sincronizado, como um cântico hipnótico. A atmosfera tornava-se cada vez mais pesada, e Luana sentiu que a realidade ao seu redor se distorcia. As sombras se alongavam, dançando como se despidas de qualquer sentido. Um frio penetrante envolvia o porão, e as paredes pareciam pulsar com energia naquele lugar amaldiçoado. Luana! O eco da voz a envolvia, repiçando suas inseguranças. Ela não podia ceder. Tinha que escolher. Mas como enfrentar o que estava antes dela?
Ela lutou contra a sensação de desamparo enquanto o frenesi dos encantes se intensificava. Com um movimento súbito, ela segurou a barra de ferro com ambas as mãos, sentindo o metal frio contra a pele quente. Eu não deixarei vocês, declarou, a voz firme, mas com um tremor que traía seu medo. Mas, ao olhar para Clara e Pedro, o coração dela se despedaçou. Eles eram apenas sombras, seres que um dia preencheram sua vida com alegria, agora cercados por um terror inimaginável. E se a escolha que ela tinha que fazer envolvesse um sacrifício? A ideia ressoou em sua mente, moldada pelo desespero. O foco de Luana se firmou nos cultistas. Eles precisavam do que havia dentro dela. Seria isso que os tornava tão poderosos? Sua história, suas memórias, seus segredos, mergulhada em um mar de dúvidas, ela lembrou-se da noite em que decidiu se afastar do culto ao qual havia pertencido. A promessa de uma vida melhor. Mas agora, a escuridão que ela deixará para trás buscava por ela novamente. Engolindo a angústia, tomou um impulso e gritou: Eu não sou o que vocês pensam. Eu não pertenço a vocês. As palavras disparadas com tanta força reverberaram pelo porão, e por um instante, a expressão alegre dos cultistas vacilou. O silêncio temporal ficou espesso enquanto Luana tentava alcançar a consciência de seus filhos. Clara! Pedro! Lutem! Usem a força que resta em vocês! Usem o amor! Os olhos vazios de Pedro pareciam finalmente vacilar como se uma centelha de vida se acendesse ao seu redor. Luana sentiu isso, um pequeno raio de esperança no meio da escuridão. Clara também olhou para ela, uma lágrima deslizando pela face antes que as máscaras de seus capturadores voltassem a dominar. Foi nesse momento crítico que uma explosão de luz irrompeu, como se o próprio universo houvesse batido palmas. As lanternas que antes balançavam com incerteza agora brilharam intensamente, trazendo um calor que se espalhou pelo ambiente. Parecia que o cultista líder estava prestes a reagir, mas Luana não hesitou. Não recuarei. Ela avançou em direção a eles, a barra de ferro na altura, pronta para defender o que ainda restava de sua família. Sentiu a força de um momento decisivo. No entanto, a luz não apenas iluminou o caminho, mas desenhou formas distorcidas que pareciam ganhar vida ao seu redor. Mas era nítido que cada cultista estava agora em alerta. A tensão era palpável e Luana ficou frente a frente com o líder, seus olhos se encontrando em um duelo silencioso. Você não pode escapar da verdade, Luana, ele sussurrou, a voz quase um açoite em sua mente. E enquanto o confronto se intensificava, a pergunta ecoou em seu ser. O que realmente estava disposta a perder para salvar aqueles que amava? Sua identidade, seu passado, ou talvez algo bem mais profundo? Quando a resposta finalmente prestes a se revelar, a casa tremeu e o chão estremeceu sob seus pés. Uma fissura larga se abriu no chão, e ali, no abismo, uma presença ancestral a chamava, convidando-a a se render. E nesse momento, Luana percebeu que a escolha que estava prestes a fazer não afetaria apenas a sua vida, mas iria moldar o destino de todos ao seu redor. O chão se despedaçou sob ela, e a queda era iminente. Antes que pudesse reagir, ela viu as mãos de Clara e Pedro estendendo-se em sua direção. Mas era tarde demais. O que viria a seguir era um mistério que desafiava a lógica e a razão. O que Luana enfrentaria naquela escuridão sem fim? Um novo sussurro ecoou em seus pensamentos. São suas memórias que manterão a luz acesa ou as trevas te engolirão de vez. O abismo a engoliu, um vácuo que cortou todo o ar. A escuridão envolveu Luana, e ela se sentiu pesando, sem noção do que era real ou imaginário. Suas mãos se estendiam, tentando tocar algo, qualquer coisa. Mas tudo ao seu redor era um vazio opressivo. O eco dos gritos de Clara e Pedro se desfazia longe, como se chegassem de uma dimensão distante. O pânico crescia dentro dela, atingindo um crescendo insuportável. Então, uma luz fraca começou a brilhar ao fundo. Luana decidiu que era a única direção a seguir. Com um esforço louco, ela começou a nadar na escuridão. O chão sob seus pés era instável, e ela sentia o frio abraçar como braços de um amante traiçoeiro. As lembranças do passado, embora distantes, borbulhavam em sua mente, como rostos de pessoas que foram tragicamente esquecidas. Era como se o abismo tentasse devorar sua identidade,
transformando em mais uma sombra vagando sem propósito. À medida que se aproximava da luz, uma visão chocante a atingiu. Clara e Pedro estavam ali, mas não eram a imagem de seus filhos que ela conhecia. Os rostos deles estavam cobertos por uma névoa sombria e suas bocas se moviam, mas o que saía delas não eram palavras. Era um som de lamentos. Luana viu lágrimas escorrendo dos olhos deles, mas o que mais a incomodava era o modo como seus corpos se moviam, como se estivessem dançando com as sombras que as cercavam. Não! Gritou, tentando se aproximar deles, mas uma força invisível a mantinha afastada. O que fizeram com vocês? Os olhos de Pedro se encontraram com os dela, e uma centelha de reconhecimento brilharam, mas logo foram sufocados por um pesar profundo. Mãe, nos ajude. A voz dele estava repleta de dor. Fique aqui conosco. Aquilo a atingiu como uma lâmina. Certa do que isso significava, Luana franziu a testa, balançando a cabeça. Não! Eu não posso! Eu não posso deixá-los! O solo sob ela começou a rachar ainda mais. Seres flexíveis e escuros começaram a emergir dos buracos, suas formas distorcidas parecendo se contorcer e remexer como se estivessem em constante agonia. Luana sentiu medo tomar conta, gelando sua espinha. Eram as almas que o culto havia consumido, dívida da qual Luana carrega o peso desproporcional em suas costas. Eles pareciam querer algo dela, algo que a tornaria parte desse inferno. Memórias. O sussurro começou novamente, são suas memórias que manterão a luz acesa. Com um grito, Luana se lembrou de seu verdadeiro eu, das memórias que a faziam humana. Os natais, as risadas, as mensagens de amor que trocava com sua família. Ela estava ali para salvar seus filhos, não para se perder. Não me levem! Eu sou Luana, mãe deles. Eu não serei uma alma perdida. A luz ao fundo aumentou, e com ela vinha um peso esmagador de terror. Era como se o passado e o presente lutassem entre si, puxando o ar em direções opostas. Luana fechou os olhos, e a imagem de sua casa antiga a preencheu. O riso de Pedro, a ajuda de Clara em fazer o jantar, o jeito que eles dançavam pelo corredor. Eu não deixarei minha história acabar aqui. Ao abrir os olhos, a luz se intensificou, quase ofuscante. Luana disparou em direção à claridade, determinada a arrancar os filhos da escuridão que os consumia. Enquanto corria, percebeu que as sombras tentavam agarrá-la, mas ela passou por elas, alimentada por uma força primordial. E ao alcançar a luz, uma explosão de cores a envolveu, mas o que viu não foi um final glorioso. Era um círculo vicioso. Mais cultistas do que nunca, mais sombras para se debater. E, no cerne, o líder do culto, seu sorriso maligno ainda presente, mas agora com olhos de um abismo infinito. Rose e a voz sombria ecoando. Você pode escapar do passado, Luana, mas nunca poderá fugir do que você realmente é. O que estava prestes a ocorrer superava qualquer pesadelo imaginável. A sala em torno dela se distorceu mais uma vez, e a pergunta pairou no ar, como uma sombra ameaçadora. Quantas memórias você está disposta a sacrificar para salvar aqueles que ama? Luana estava cercada por uma escuridão viva, pulsante, que parecia se alimentar do medo que exalava. O rosto do líder do culto se destacou na luz que a envolvia, brilhando de forma grotesca. Ele não era mais um homem, era um devorador de memórias, um parasita que prosperava no lamento e no desespero. Quantas visões de amor você tem? Quantas risadas você acredita que suas crianças ainda preservam? A voz dele era uma seda afiada, cortando o silêncio com uma precisão cruel. Atrás dele, Luana percebeu que figuras encapuzadas se moviam, arrastando correntes que clancavam de forma macabra. Eram os cultistas, um mar de sombras e sussurros, dançando em um ritual ancestral. Cada movimento deles parecia puxar a energia de Luana, como se estivessem tentando sugá-la para sua escuridão. Ela podia sentir seu coração disparar, um tambor aflito em seu peito. A luta interna era palpável, memória ou esquecimento? O que poderia salvar seus filhos? Memórias, sussurraram em uníssono, como se fossem um só corpo composto de vozes. O que você está disposta a dar, mãe? Se quiser salvá-los, terá que abrir mão do que mais ama. Luana tremeu, encarando a escuridão à sua volta, enquanto um borrão de imagens passava por sua mente.
O sorriso de Pedro quando ela prometeu que levaria os filhos para ver o mar, as tardes em que Clara lhe ensinou a fazer bolos, cada momento uma estrela em seu universo. E agora, elas estavam sendo ameaçadas como se fossem objetos, algo a ser jogado fora. Você não pode ter isso! Gritou Luana, sua voz ecoando com uma força que até a escuridão hesitou. A luz da sala oscilava, refletindo sua determinação. Meus filhos são a razão pela qual lutei. Não posso e não vou perdê-los para você. A cada palavra, ela sentia uma onda de luz brotar de seu interior, como um incêndio tomando conta de um campo seco. Mas a resposta do líder do culto foi um riso profundo, certo de seu poder. Você é uma peça-chave, Luana. Todo esse amor, toda essa luz, isso é exatamente o que precisamos. Não serão seus filhos que sofrerão, mas você mesma. Àquela altura, as sombras estavam quase abraçando-a, e a temperatura ao redor caiu drasticamente. Luana piscou, e seu campo de visão se encheu de imagens angustiosas, pessoas que haviam desaparecido em circunstâncias obscuras, gritos sufocados, rostos pálidos implorando por ajuda. Era um mar de almas perdidas, perdido nas garras da escuridão. Luana percebeu que aquelas eram as almas que o culto havia consumido, alimentando-se de suas dores. Seus filhos estavam lá, suas silhuetas dançantes sob a névoa sombria. Mãe, repetiram em um eco distante. Luana sentiu o coração se contorcer, a angústia subindo pela garganta. E se ela estivesse errada? E se o culto tivesse seu próprio papel na tragédia? Não. Eu não sou uma sombra. Eu sou Luana. A afirmação ao eco da sua própria voz fez ecoar uma onda de luz em sua volta, pura e intensa. A resposta foi imediata. Um vórtice de sombras começou a girar ao seu redor, puxando-a com uma força quase insuportável. Luana lutou contra isso, cada fibra do seu ser cutucando a resistência. Você quer as minhas memórias? Então aqui estão. Mas irei levar meus filhos junto comigo. Com um grito estrondoso, que poderia ter ecoado por vidas inteiras, Luana desatou um poder incontrolável, emitindo fragmentos de suas memórias mais queridas como se fossem flechas em direção a cada sombra ao seu redor. Luz e escuridão colidiram em um confronto de consequências cataclísmicas. Mas a última lembrança da sua família antes da batalha final eclipsou tudo ao seu redor. E, no instante em que as memórias iluminaram o espaço, uma corrente de gritos ecoou que congelou seu coração. Ao mesmo tempo, o líder do culto sorriu, sua expressão transparecendo uma resistência sinistra, como se ele já soubesse o que estava por vir. A sala parecia ruir, e Luana percebeu, com um horror crescente, que tudo o que ela tinha seria colocado à prova. Mas antes que pudesse formular um plano, a energia ao seu redor começou a se distorcer, revelando um novo horror. Você paga um preço, Luana, uma corrida de escuridão e luz. Pode ser que nesse jogo, quem perde não tenha volta. E assim, a pergunta tornou-se a própria essência do terror: estaria Luana preparada para o custo que a salvação exigiria? Se sua luta não fosse apenas o futuro de seus filhos, mas também seu próprio destino? O caos crescia à sua volta. Luana sentia a energia da sala se contorcendo, como se estivesse sendo puxada para um abismo sem fim. Cada sombra que se aproximava parecia ter vida própria, a escuridão tinha um odor enjoativo, uma mistura de decomposição e solidão. O líder do culto, com seu sorriso grotesco, parecia se alimentar da turbulência que agora dominava a sala. Olhe ao seu redor, Luana, ele sussurrou lentamente, como se estivesse encantando-a. Seus filhos estão perdidos entre essas sombras. Você pode sentir o que eles sentem? A dor do abandono? A angústia de serem esquecidos? As palavras dele eram lâminas, cortando seu coração e incapaz de soltar seu olhar dos rostos distorcidos e chorosos das almas. Luana começou a reconhecer algumas delas. Faces familiares se destacavam: vizinhos, amigos, pessoas que conhecera ao longo da vida. Aqueles que ela não conseguia lembrar, ou havia tentado esquecer. Era como se a escuridão estivesse espremendo as memórias até o último fragmento. Não! Não quero isso! A voz dela subiu, mas era uma súplica distante, quase sufocada. Enquanto a luta se intensificava, Luana se viu perdida em um labirinto de seus próprios pensamentos.
Cada lembrança que centelava em sua mente, agora era uma imagem distorcida e aterrorizante. A infância risonha de suas crianças transformando-se em pesadelos bizarros. O riso de Clara agora parecia um grito abafado por um pano desesperado e tão distante. Por que você não estava lá, mãe? O eco das palavras das crianças continuava a reverberar, fazendo-se contorcer de dor. Luana percebeu que a única maneira de resistir a tudo aquilo, de salvar a si mesma e a eles, era se reconectar com o amor que ainda restava dentro dela. Com um movimento frenético, ela fechou os olhos e se concentrou em suas memórias. Pedro! Clara! As vozes eram uníssonas agora, e com cada chamada, uma chama interna acendeu, aquecendo suas veias. Lembranças de todos os momentos de alegria inundaram sua mente, o sorriso deles, as datas comemorativas, as conversas ao pé da cama. Eu não vou deixá-los! Gritou, ignorando o pânico que quase a paralisava. A luz começou a pulsar, e uma nova onda de energia a envolveu. Mas as sombras não recuavam. Os cultistas começaram a se mover em círculos, dançando uma macabra coreografia. Olhares vazios fixados em Luana, como se cada movimento deles estivesse aumentando o peso da escuridão. Você ainda não entendeu, Luana, disse o líder, agora mais próximo, o hálito pungente, a escuridão é como um amante. Ela segura com força, não se solta facilmente. Luana sentiu um tremor na terra sob seus pés, como se o chão estivesse prestes a se abrir. Você não pode me controlar. Eu sou a mãe. Eu sou luz. A cada palavra, um fragmento de luz disparava, batendo nos cultistas como um raio, fazendo-os recuar um passo. Para cada grito de desespero emitido por eles, surgia uma lembrança de força e amor em Luana. Mas ainda não era o suficiente. Com um rosto contorcido, o líder começou a levantar as mãos, abraçando a escuridão que jorrava de seus dedos como a névoa mais densa. Se você quer jogar, jogue. Mas esteja pronta para a consequência, ele desafiou. Luana viu algo se materializando nas sombras. Algo que fazia a luz hesitar. A sala estava se transformando, um terreno de batalha onde luz e escuridão se entrelaçavam em uma dança mortal. No fundo de seu coração, Luana entendia isso não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas pela própria essência de quem era. No instante em que as sombras se precipitaram sobre ela, uma voz distante ecoou em sua mente. Mãe, não desista. Era Clara. Um chamado que reanimou sua determinação, fazendo-a avançar, pronta para enfrentar o que estava por vir, mesmo que o preço fosse mais alto do que qualquer um poderia imaginar. O líder sorriu, ciente de que o verdadeiro terror estava prestes a se desenrolar. Prepare-se, Luana. O seu jogo acabou de começar e com isso, tudo escureceu ao seu redor, como se o universo estivesse retumbando ao som da sua decisão. Que custo? Luana estaria disposta a pagar? E o que a escuridão ainda guardava para ela? O vazio se espalhou ao redor de Luana, como se o próprio ar tivesse sido drenado. Ela mal conseguia distinguir onde terminava seu corpo e onde começava a escuridão. A sala, antes cheia de sombras inquietas, agora parecia um abismo absoluto. Somente o murmúrio do líder ecoava, cada palavra uma corda, amarrando-a a um destino terrível. Você não pode fugir, Luana. O que você tem aqui, agora, é pura escolha, ele disse, seus olhos brilhando com uma luz maligna. O poder dele ousava desafiar sua luz, e Luana sentiu que a batalha se tornava uma luta interna, uma guerra de vontades. Escolha ser livre ou ser uma parte deste lugar. Eram as vozes das crianças que ecoavam em sua mente, servindo como um lembrete do porquê de sua luta. Com cada impulso, ela lembrava a cena do parque, rindo e brincando com seus filhos, um dia ensolarado que agora contrastava com a escuridão que a cercava. A escuridão começou a se agitar novamente, uma massa pulsante de desespero. Os cultistas, em uma dança frenética, cercavam-no, gritos distorcidos saindo de suas bocas em um coro ensurdecedor. Luana se sentiu alheia e conectada ao mesmo tempo, presa entre o real e o surreal, luz ou escuridão. O que você escolhe? O líder gritou, seus olhos arregalados se fixando nela. Eu escolho a luz. O grito de Luana rasgou o ar, seu coração pulsando como um tambor feroz. Com esse grito,
uma onda de luz irrompeu de seu corpo, ofuscando as sombras à sua volta. A sala iluminou-se como uma passagem para outro mundo, e Luana sentiu sua força crescendo. Mais o líder, agora em um frenesi, posicionou as palmas para frente, invocando uma profundeza de sombra. Você se engana, minha querida. A luz que você carrega é só uma ilusão. A escuridão, feita de reclamações e dor, começou a consumir a luz. Uma onda de frio abateu-se sobre Luana, arrepiando sua pele. Os cultistas, agora transformados em grotescos espectros, começaram a avançar. Luana sentiu suas esperanças se esvaindo com a mesma rapidez que a luz se dissipada. Mais, em um último esforço, ela invocou as memórias de seus filhos. Pedro! Clara! Elas ressoaram como um grito de guerra, as vozes ecoando no espaço que parecia se comprimir a cada segundo. No momento em que as sombras se preparavam para envolvê-la novamente, um grito ressoou em seu íntimo: Mãe, estamos com você! Uma luz dourada irrompeu, e Luana a sentiu pulsando como um coração, fazendo o chão tremer. Não! Não! O líder gritou, atônito, enquanto a luz começava a devorar as sombras, fazendo o ar vibrar. Assim, um clarão de esperança surgiu, um feixe resplandecente que iluminou tudo e então, um estrondo. Que se seguiu parecia um flash de realidade alternada. Luana teve um vislumbre de Pedro e Clara, com seus rostos esperançosos, e então, tudo desapareceu novamente. A sala se tornou um eco profundo da escuridão, e a luz estava agonizante. No entanto, Luana sabia que poderia voltar. O custo era alto, mas a determinação queimava dentro dela. Ela tinha que lutar, não apenas por seus filhos, mas por sua própria alma. A luz é a única forma de vencer, murmurou para si mesma, mas a voz em sua mente retribuiu. E se você tiver que fazer um sacrifício? O que você pode perder, Luana? Com um súbito desespero, ela compreenderá que a luta estava apenas começando. Uma escolha tinha que ser feita. E cada escolha levaria a consequências que ela talvez não pudesse suportar. O rosto do líder começou a se distorcer, revelando uma forma mais profunda e perturbadora, como se a verdadeira essência da escuridão finalmente estivesse se revelando. Você não está pronta para o que vem a seguir, ele sussurrou, a profundidade da sua voz reverberando como um trovão. E eu não serei o responsável pelo que acontecerá, a você e aos seus. E enquanto a superfície das sombras começava a se agitar, Luana percebeu que era hora de decidir, se agarrar à esperança ou ceder ao desespero. Cada segundo contava, e a escuridão se aproximava. Ela precisaria enfrentar o que estivesse por vir, mas a pergunta pairava no ar. Até onde ela iria para salvar seus filhos e a si mesma? O abismo começava a se fechar ao redor de Luana como uma serpente faminta. As sombras dançavam com voracidade, e o eco das risadas infantis distantes se tornava um lamento, um grito perdido no tempo. O líder do culto sorriu, suas feições se distorcendo em um reflexo grotesco do real, como se ali estivesse a essência do puro terror, aguardando a entrega da última moradora da esperança. Você não pode salvar seus filhos sem fazer um sacrifício, Luana. A escuridão sempre cobra seu preço, ele sussurrou, a voz nítrica preenchendo o espaço carregado. Com o peito apertado e um mar de emoções conflitantes, Luana sentiu um frio na espinha, mas no fundo de seu ser ardia uma centelha de determinação. As memórias de sua infância, das risadas, dos abraços calorosos com Clara e Pedro, começaram a brilhar em seu coração como estrelas despontando no céu noturno. Não, a escuridão não levará minha luz, pensou, enquanto a realidade a pressionava. Clara, Pedro, eu estou com vocês. Ela gritou, sua voz agora um trovão em meio ao caos. Ao dizer seus nomes, as figuras envoltas em sombras hesitaram. O amor é mais forte que a escuridão. Sua declaração ecoou com força, cada palavra sendo um bastião contra o que ameaçava consumi-los. E então, uma onda de luz irrompeu de seu interior, pulsando com a força das memórias que ela mantinha sob as camadas de medo. As sombras, antes vorazes, hesitaram, como se a luz que brotava de Luana queimasse o manto negro que as envolvia. A imagem de Pedro e Clara se destacou, suas faces se iluminando com compreensão enquanto os olhos de Luana se enchiam de lágrimas. Sigam-me, meu amor! Exclamou Luana, tomando a barra de ferro com força renovada. Com um movimento decidido,
ela avançou, empurrando-se na direção das figuras imortais do culto, agora claramente recuando. Vocês não conseguem me parar! Os cultistas, antes desconfiados e implacáveis, perderam a compostura. A presença de Luana, firme e resoluta, pressionava a escuridão como um farol em meio à tempestade. Ela sabia que uma batalha poderia ser vencida, mas o verdadeiro teste estava apenas começando. O líder, com sua expressão preocupada, gritou para os outros: não deixem que ela escape. A luz não é a resposta. Mas a luz de Luana brilhava forte, alimentada pelo amor por seus filhos. E foi nesse instante que, pela primeira vez, ele vacilou, as sombras se contorcendo, obrigadas a reconhecer o poder que emanava dela. Luana não hesitou. Com gritos e palavrões, ela brandiu a barra de ferro, a adrenalina vibrando em suas veias. Ela criou caminho pelo culto, cortando a escuridão que tentava engoli-la e as crianças. Em um momento de coragem, ela olhou para trás e viu Pedro e Clara. Os rostos deles, agora iluminados pela esperança, abraçaram-na mais forte. A luz dela se refletia neles, e uma conexão formou-se novamente, um laço indestrutível. Vamos, meus filhos! Juntos, nós somos invencíveis! Gritou Luana, a força da afirmação consumindo a fraqueza. E naquele momento, quando suas mãos tocaram as de Clara e Pedro, a escuridão se estremeceu. O líder do culto, amaldiçoando e gritando, se viu forçado a recuar. As máscaras que cercavam Luana agora diluíam-se, dando espaço à liberdade. E assim, em meio ao caos, a luz de Luana e de seus filhos se tornou uma força poderosa, devorando a escuridão que tentava prendê-los. Cada passo que davam em direção à saída parecia consumir as sombras, como se a luz derrubasse muralhas e abrisse portas para um futuro brilhante. Finalmente, ao cruzar o limiar de um novo espaço, sentindo o sol aquecendo a pele, Luana virou-se uma última vez, mirando o líder do culto. As sombras que o cercavam começaram a se desvanecer lentamente, e sua expressão sombria refletia um terror profundo. Ele sabia que aquela batalha estava ganha, mas que seria uma guerra eterna. Você não pode escapar de tudo, Luana, ele sibilou, o eco de seu aviso afundando em um grito desesperado. Um dia você voltará a ser quem realmente é. Mas Luana não ouvia mais. Com os filhos ao seu lado, sabia que havia enfrentado a escuridão e emergido mais forte. Eles estavam livres. E, como uma família, poderiam construir um novo lar onde o amor fosse a única tradição. E assim, sob a luz do sol que renascia depois da tempestade, Luana, Clara e Pedro seguiram em frente, determinados a não deixar que a escuridão os encontrasse novamente. Aquela experiência os mudará, mas juntos, eram invencíveis. Agora, se você se sentiu envolvido e impactado por esta história, não perca a chance de mergulhar nas próximas histórias aterrorizantes. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. E se você gostou, deixe um like agora. Vamos alimentar o algoritmo e garantir que mais fãs de terror descubram esse universo sombrio. Comente suas reações e teorias sobre esse desfecho. Quero saber o que você achou. E mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com, pelo menos, 5 amigos que precisam ver esta conclusão e se aventurar nesse mundo macabro. Não espere nem mais um segundo. Esse é o momento de mostrar seu apoio ao canal.